Som, bom dia. Ó, tá alto isso aqui, hein? Tá indo lá nos confins da terra. Esse mês é o mês que comemoramos o aniversário da igreja. Que a igreja fazendo 34 anos. Pela vontade, graça, poder do Senhor. Semana que vem, nós teremos aqui, Deus permitir, a presença do Aaron, Paula, casal de missionários que servem ali no Amazonas. E seja um tempo muito bom, né? Eles aqui com a gente. Pensando essa semana, nessa questão da igreja, do aniversário. Pensando no tempo que a gente vive também, na sociedade que Deus nos colocou para sermos luz. Pensar um pouquinho, baseado em 2 Timóteo, última carta que Paulo escreveu, apóstolo Paulo, mostrando que a igreja verdadeira ela vai permanecer pela verdade. O nascimento e o crescimento de uma igreja bíblica, do jeito que Deus planejou, a gente vê como aquilo é ensinado no Novo Testamento, né? Muitos textos que falam sobre isso, as cartas pastorais, como 2 Timóteo, por exemplo, elas ensinam muito claramente como que é conduzida uma igreja para atingir aquilo que Deus preparou, para o seu propósito. Nas outras cartas a gente vê, e também no livro de Atos, a maneira como nasce uma igreja, em que contexto isso acontece. A gente vê na vida do apóstolo Paulo, que é a pessoa que Deus escolheu para ilustrar, para fundar uma série de igrejas nesse mundo. Pela própria vida dele e ministério dele, a gente vê como acontece esse nascimento e o crescimento de uma igreja bíblica. Isso acontece no meio de muitos desafios. Desafios para iniciar, desafios para edificar as pessoas. E a gente vê na vida de Paulo o que qualquer igreja bíblica vai enfrentar se continuar andando na verdade do Senhor, que é um ministério marcado pelo amor sacrificial, no meio de uma sociedade que vai receber com perseguição, com abandono, inclusive de muitos que haviam iniciado a caminhada cristã por meio dele. Mas Deus também vai preservar cristãos fiéis que vão acompanhar até o fim. E esse é o retrato. A gente vê na vida de Paulo, a gente vê na vida das igrejas, porque igrejas são as pessoas. E apesar de tantos séculos que nos separam, né, entre a vida desse apóstolo e a gente que está aqui agora, não sabemos até quando, né? Pode ser que seja o último dia da nossa vida aqui como igreja. É importante a gente entender que temos essencialmente os mesmos desafios, uma vez que a vida do cristão fiel nesse mundo vai enfrentar a oposição do ser humano pecador, cuja marca é viver para si mesmo, rejeitando a verdade estabelecida por Deus e acreditando em mentiras que lhe parecem suprir as suas verdadeiras necessidades. É o que Paulo explica nesse trecho aí, por exemplo. Pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina, pelo contrário, cercar-se-ão de mestres, segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos, e se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas, ou, outra palavra para fábula é ficção, coisas inventadas, que não têm fundamento nenhum. O evangelho foi planejado para alcançar uma sociedade cada vez mais intolerante e opositora à verdade absoluta. Por quê? Porque a verdade bíblica confronta o ser humano nas suas cobiças mais perversas e mais profundas. Só a Bíblia faz isso. E oferece a única saída dessa escravidão por meio também, que a gente acabou de cantar aqui, do único Senhor, do único Deus, Senhor Jesus Cristo. E o ser humano, para se manter nas suas cobiças, o que acontece? O trecho está falando, não só esse, mas estamos vendo esse aí,
vai seguir um número cada vez maior de mestres que vão inventar maneiras convincentes e fantasiosas de rejeitar a verdade de Deus, para manter as pessoas satisfeitas consigo mesmas, porém alienadas de Deus e da verdade que poderia libertá-las dos seus pecados e das consequências, seja aqui, terrena, e também da consequência eterna. Então, Paulo falou naquele tempo que vai ter uma época, e Paulo não está falando que aquela época seria diferente do que Timóteo foi instruído, era dali para frente, ok? Onde as pessoas vão, diante da verdade de Deus, que vai querer mexer com a vida delas, vai querer mudar o que não presta, elas vão tentar achar uma alternativa, e vão encontrar alternativa, nos falsos ensinos, coisas que vão fazer sentido, faz sentido porque não filtra com a verdade absoluta de Deus, e aquilo é construído dessa forma para mantê-las satisfeitas no seu jeito, no seu pensamento, para viver as suas cobiças, escondidas muitas vezes nas intenções, mas nunca de Deus, nunca. Por isso que Paulo encorajou seu discípulo Timóteo a viver com coragem, por confiar em Deus e no poder da sua palavra. E aí, Paulo, diante dessa realidade que ele tinha falado, 2 versículos anteriores, ele coloca para Timóteo: conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de vir, que há de julgar vivos e mortos, pela sua manifestação e pelo seu reino. Prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não. Corrige, repreende, exorta com toda longanimidade e doutrina. Paulo está ensinando aqui para o seu discípulo que a nossa obediência é ordenada e motivada pelo temor a Deus. Conjuro-te ou ordeno-te perante Deus e Cristo Jesus. Só isso já deve ser suficiente. Porque nós acabamos de cantar aqui, Ele é o Senhor. Paulo, com certeza, compreendeu exatamente o que significava isso. Se Ele é o Senhor, se Ele é Deus, eu só preciso aprender a obedecê-lo. Eu só preciso segui-lo. Não tem outra coisa que eu preciso me ocupar, me preocupar. Eu preciso fazer com que minha vida seja ocupada em aprender a viver do jeito que o meu Senhor e Salvador quer que eu viva. E Ele nos deixou a sua palavra. Então, esse temor a Deus, de entender quem nos salvou, quem Ele é, o que Ele representa na nossa vida, e representa, na verdade, diante de toda a criação que Ele fez, deve ser motivo para essa obediência, motivo suficiente. Paulo também mostra, nesse versículo 1, que a nossa obediência é ordenada e motivada também pela certeza de que o Evangelho cumprirá o propósito de juízo eterno. O Senhor Jesus julgará vivos e mortos. E também da sua justiça na sociedade por meio do reino dele, né? Pela sua manifestação e pelo seu reino. Não só vai fazer com que as pessoas experimentem o que elas plantaram, ou seja, a consequência dos seus pecados, por rejeitarem a verdade absoluta de Deus, mas também ele vai mostrar o que seria esse mundo, caso o ser humano tivesse submetido ao Senhor. Vai mostrar como a vida desse ser humano foi preparada para viver com Deus, experimentando aquele período no seu reino que antecede o seu reino eterno. Estamos estudando, inclusive, isso aqui na escatologia, na EBD, no segundo período aqui do culto. Então, ele dá uma tarefa, e essa tarefa é descrita, né, por diversos imperativos aí, que estão nesse texto, no versículo 2.
Anuncie abertamente a verdade de que o Evangelho de Deus é a única saída. Essa expressão, prega a palavra, né? Significa isso. É como um arauto. Anuncia publicamente. Fala, avisa que as pessoas que não crerem em Cristo, elas simplesmente, não é que elas desaparecerão, que não vai acontecer nada. Elas estarão diante de Jesus Cristo um dia, com a sua decisão de não crerem nele e com as consequências de terem rejeitado a sua verdade. E elas serão condenadas. Porque aquilo era o certo para a vida delas. Deus falou, o Senhor disse, é assim que eu estabeleci, assim que você devia viver, é para isso que eu te criei. E a pessoa que fala, não me interessa ou não quero, ok? Aquilo não deixa de ser verdade por causa disso. E o juízo também é uma prova de que aquilo era verdadeiro. Então a gente prega a palavra como arauto, avisa, olha, Deus é paciente, mas o tempo está acabando. Ele está falando também, se posicione em situações que lhe parecem adequadas, e nas que não lhe parecem também. É o que está atrás dessa palavra aí, insta, quer seja oportuno, quer não. Então a necessidade da verdade de Deus ser proclamada, nos mantém prontos. Será que eu estou pronto? Paulo falou em Romanos que ele estava pronto a anunciar o evangelho em qualquer situação, para qualquer tipo de pessoa. Percebe? Não é a cultura que nos dá permissão, se vamos evangelizar, se vamos falar a verdade de Deus, em qualquer assunto que a Bíblia fala. Não é a nossa cultura que vai dar permissão para nós. Não é os sentimentos, sejam nossos ou sentimentos dos outros, ou a popularidade que a palavra de Deus tem no nosso meio, ou a resposta das pessoas, ou a nossa posição, ou as consequências. Não é isso. É uma ordem dada por Deus, de falar, você, quando lhe parecer que é algo adequado, quando você achar que você deve falar, e quando você não achar, não muda absolutamente nada o que a gente deve fazer, porque nós não somos o critério avaliador de se vamos ou não obedecer a Deus com nossos sentimentos, com nossas situações, com a nossa cultura. A palavra de Deus é uma verdade absoluta para acima de qualquer cultura, de qualquer pessoa, de qualquer ideia. Por isso nós não temos medo, que está surgindo no mundo, as novas, né? Sejam tecnologias, sejam filosofias que tentem embasar essas coisas todas, não muda absolutamente nada. O ser humano é sempre o mesmo, a sua necessidade é sempre a mesma, ele está se debatendo em si mesmo, dentro do seu pecado, fora de Deus. E Deus falou, sentindo ou não, sendo aprovado, oportuno, as pessoas gostando ou não, não interessa. Eu, o Senhor, estou falando que nós devemos falar para as pessoas o que é certo e o que é errado. Ele também está falando aí, na palavra corrige, convença as pessoas sobre o que está errado em suas vidas, exigindo uma prestação de contas da parte dela. É o que está nessa palavra corrige. Algumas palavras no Novo Testamento, que tem essa ideia de repreensão, de correção, a palavra usada aí, é uma palavra que também é aplicada para o Espírito Santo, quando ele convence alguém do pecado, da justiça e do juízo. Não é um convencimento, será que a possibilidade? Não, é assim, isto é assim mesmo e acabou. E a pessoa é convencida porque aquilo é suficiente. Não tem como escapar desta verdade. E a princípio Paulo está escrevendo, encorajando Timóteo a escrever para quem? Para a igreja. Percebe? A igreja tem necessidade de ser convencida que ela precisa entender e viver de maneira bíblica. E a sociedade também. Então nós não somos o Espírito Santo, mas a maneira como nós colocamos a verdade, nós temos que colocar assim, a vida que você está vivendo, ela está dando errado, sinta você, acha ou não, não interessa, porque existe um padrão,
porque existe uma verdade absoluta. Deus falou que você deveria ser esse tipo de pessoa, você experimentaria essa vida aqui que Ele preparou para você, e mesmo que dê certo, nos seus olhos, aos seus olhos, a sua vida, ela está errada. E ela vai gerar consequências terrenas e eternas. Porque Deus falou que é assim. Outra palavra que ele coloca aí, a palavra repreende, é censure severamente. O detalhe da palavra anterior, né? Da corrige. Essa palavra carrega uma prestação de contas, né? De falar assim, isso aqui precisa ser acertado, e você precisa me falar como você está acertando. Não é para mim, é para você mesmo, porque Deus quer isso para você. Mas Deus escolheu que essa prestação de contas na igreja acontecesse dessa forma, um com o outro. Porque senão a pessoa vai cair no quê? Eu vou acertar de que ponto de vista? Do meu. Isso é humanismo. Cai lá cercando-se de suas próprias cobiças, dos seus mestres, as coisas que mais agradam. Ela não vai sair desse buraco. Então essa outra palavra, repreensão, censure severamente, aplicando a sentença correspondente. Quando o pecado ali é algo patente, quando algo está errado mesmo, quando temos certeza disso, você precisa mostrar que assim, isso aqui não é a mesma coisa que, não é algo tranquilo, não é algo que, não tem problema, porque eu conheço fulano de tal, porque eu conheço a igreja tal, não interessa isso. Interessa que aquele pecado vai matar, vai destruir, se não matar fisicamente, vai destruir um monte de coisas, de prioridades, de relacionamentos, da vitalidade espiritual de uma pessoa, que naquele momento ela nem imagina, mas que vai. Porque a Bíblia é fiel, é a palavra de Deus. E Deus falou que o pecado vai matar em todos os níveis, vai separar a pessoa da vida que Deus preparou para ela em tudo que ela imagina ou não. E ele também fala que parte desse processo, né, na palavra exorta com toda a longanimidade e doutrina, significa o quê? Encoraje. Aí é outra palavra, né, que dá aquele equilíbrio. Chama a pessoa para perto, né? Ensina ela a obedecer. Encoraje e console, usando muita paciência em punir o pecado. E todo tipo de ensino para produzir mudança na vida dela. Anda com ela. Cuida para que ela agora viva de um jeito que é o único jeito bom para ela, que é o jeito que Deus colocou na palavra. E ela está precisando de ajuda. Então, se ela quer ajuda, se ela quer viver desse jeito, vive perto dela. E na despedida de Paulo, já antevendo o seu martírio, ele resumiu, não só como gastou a sua vida, mas esses desafios comuns de todos os cristãos enfrentarão, que toda igreja bíblica vai enfrentar, para ter certeza de estar sendo parte dos que servirão a Cristo até o fim e receberão as recompensas. Por isso ele coloca na continuação o quê? Quanto a mim, estou sendo já oferecido por libação, e o tempo da minha partida é chegado. E Paulo não está desesperado por causa disso, você percebe? Ele não está querendo evitar isso a qualquer custo. Por quê? Porque ele fala aí, né? Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé, já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, olha que coisa boa, isso encoraja você? Não somente a mim, mas a todos quantos amam a sua vinda. Ora, como é que a gente sabe que ama a vinda do Senhor? Se viver como Paulo colocou aqui, porque foi assim, e somente assim, que é possível, que eu queira que o Senhor venha, porque eu completei a minha vida do jeito que Ele planejou, porque eu anseio agora por estar com Ele,
por receber o que Ele tem reservado para mim. E Paulo era como nós, pessoal, imperfeito. Imperfeito. Mas ele ensina para nós como gastar a vida de um pecador imperfeito de uma maneira que Deus planejou. Não querer a vinda do Senhor para livrá-lo de qualquer coisa. Não querer a vinda do Senhor porque ele não aguenta mais não lidar com seus pecados da maneira bíblica. Não para ter um alívio porque ele está sofrendo algum tipo de problema, de perseguição. Mas porque ele queria estar com a pessoa que ele viveu desde o dia em que ele creu em Cristo. Ele viveu do jeito que Deus planejou para ele viver a partir do momento que ele foi salvo. É isso que ele está dizendo. Paulo encarou, percebe, a sua vida como um sacrifício oferecido a Deus. Por isso ele usa esse termo aqui, né? Estou sendo já oferecido por libação. Libação era uma oferta no Antigo Testamento, que ela fazia parte final de uma oferta principal. Então, após uma oferta de holocausto ali, onde um cordeiro era sacrificado, esse era o sacrifício principal, né, em certos contextos ali, certas necessidades que Deus estabeleceu de relacionamento com o seu povo. E como parte final, né, como se fosse assim a cereja do bolo, a libação era uma oferta líquida que era derramada ali. E Paulo está dizendo isso, olha, chegou o fim. Eu posso ainda, tem uma forma ainda final de eu me sacrificar, de eu completar algo para que Deus seja exaltado por meio da minha vida. É isso que ele usou nesse termo libação. Ele está dizendo que a sua vida estava sendo oferecida, estava chegando ao fim, porque ela fazia parte de toda uma vida de sacrifício verdadeiro. Não era só no final, não era só quando apertou a situação. A vida dele foi um aperto por causa de Cristo. Então ele estava falando, o que está acontecendo aqui é parte normal do que eu sempre fiz. Eu não comecei agora, eu estou terminando agora. Por causa do seu martírio iminente, ele estava dizendo isso, eu estou oferecendo a última coisa que eu posso oferecer para Deus, meu último suspiro. Desde que ele foi alcançado por Cristo, ele procurou viver cada dia de modo sacrificial. E de novo, não era perfeito, como nós também não somos. Mas isso dá esperança para nós. Né? Nosso irmão, que conheceu a Cristo antes de nós, falou, esse é o caminho. Tem coisa muito boa preparado para nós. Por isso que eu vivi assim. Seu sacrifício foi pela causa do seu Senhor e Salvador. Se vendo como responsável. Percebe Paulo? Ele se via como responsável por tornar Cristo conhecido. Dessa forma, tornando Cristo conhecido, ele conheceu cada vez mais a Cristo. Em cada situação que o Senhor colocou ele para enfrentar, para viver, situações às vezes, quando ele diz, às vezes lá em Filipenses 4, mais agradáveis, às vezes ele tinha coisa agradável para viver, por causa de uma certa situação, um certo contexto que Deus o colocava ali, e na maioria das vezes situações desagradáveis, difíceis, de privação, de perseguição, de as pessoas não entenderem, de não ser popular, de ser preso tantas e tantas vezes, de sofrer naufrágio, de dar uma lista, né? Não para conseguir adrenalina, né? Não para ser conhecido por esportes radicais, mas por cicatrizes bem radicais, por viver para Deus. Não viver de maneira boba, de maneira tola, entendendo que o Senhor o alcançou. Foi da vontade de Deus alcançar
um ex-perseguidor da igreja, alguém que matava cristãos. Estava lendo essa semana aquela história que já preguei aqui, né, sobre os morávios, né, daqueles 2 jovens que, tentando evangelizar os escravos de uma ilha, a ilha que pertencia a um senhor bem maligno, que não permitia ninguém entrar e sair. Eles se ofereceram para ir a essa ilha pregar o evangelho. E o Senhor falou: não, ninguém entra aqui para isso, de jeito nenhum. E eles tiveram uma brilhante ideia, né? E se a gente se vender como escravo, você aceita a gente viver aí? 2 jovens tinham 20 anos de idade. Carne e osso, é verdade. E com o preço da venda como escravo, eles pagaram sua passagem, porque o Senhor falou assim: ó, nem a passagem de vocês eu vou pagar para cá. Pode deixar que a gente vai pagar com o preço que a gente se vendeu. E viveram ali. E quando se despediram da sua igreja, eles disseram uma frase mais ou menos assim, né? Que o cordeiro que foi morto, que foi imolado, receba a recompensa do seu sacrifício. Falou: é para isso que a gente vai fazer isso com a nossa vida. Imperfeitos como nós. Jovens como muitos aqui. Então Paulo se sacrificava pela causa do seu Senhor e Salvador, se vendo como responsável. E foi caminhando assim que ele foi conhecendo cada vez mais profundamente a Cristo, se encantando, admirando a Jesus e alcançando o seu objetivo principal, que era o quê? O que ele queria com tudo isso era ser parecido com o seu Senhor. Ele queria ter o caráter de Jesus, ele queria viver como Jesus viveu. E aí parece que ele conseguiu. Para glorificar a Deus como motivação principal, né? Pelo menos ele coloca isso para nós aí. Sim, deveras considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas, e as considero como refúgio, para ganhar a Cristo, e ser achado nele, não tendo justiça própria, que procede de lei, senão a que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus, baseada na fé, para o conhecer, e o poder da sua ressurreição, e a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte, para de algum modo alcançar a ressurreição dentre os mortos. Não que eu já tenha recebido, ou tenha já obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus, que é a semelhança a Cristo. Deus salvou para isso. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa eu faço com a minha vida, uma coisa eu faço com a minha vontade, com o meu tempo, com a minha prioridade, com tudo que eu sou, tenho. Esquecendo-me das coisas que para trás ficam, e avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Eu quero alcançar o que Deus preparou para mim. Por isso eu vou viver desse jeito. E as maneiras pelas quais Paulo aprendeu a morrer para si mesmo e viver para Jesus, ele coloca no versículo que a gente leu, né? Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Como soldado, então, Paulo diz: eu combati o bom combate. Em outros trechos que falam sobre esse papel como soldado, essas características, ele diz para Timóteo também: participa dos meus sofrimentos como bom soldado de Cristo Jesus. Nenhum soldado em serviço se envolve em negócios dessa vida, porque o seu objetivo é satisfazer aquele que o arregimentou. Em outro trecho ele diz: porque embora andando na carne, não militamos, não guerreamos, não combatemos segundo a carne, ou seja, no corpo, na questão que nos parece visível,
Porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus para destruir fortalezas, anulando nós sofismas, e toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo o pensamento à obediência de Cristo, estando prontos para punir toda desobediência, uma vez completada ou completa a vossa submissão. Percebe como o soldado, ele aprendeu a não se desviar da missão, não se distrair ou gastar suas forças e inteligência em coisas menos importantes. Ele tinha sido arregimentado pelo general Senhor Jesus. Falou, e agora eu vou viver fazendo o que ele falou para eu fazer. Uma coisa que você mais aprende no exército, gostando ou não gostando, é disciplina. É você fazer um monte de coisa que ninguém está perguntando sobre sua vontade, se você está disposto, com saúde ou não, não interessa. Interessa que uma vez que a ordem é dada, você vai fazer. Pode ser que você faça pagando flexão, pode ser que você faça chorando, chamando a mamãe, não sei. Mas que você vai fazer, você vai. Isso aí pode ter certeza. Ele decidiu como soldado que ele ia gastar tudo que ele pudesse para completar sua missão. Percebe? Ele não estava em tempo de paz. Ele não estava passeando no mundo. Ele não estava descobrindo as maravilhosas coisas, invenções e um monte de bobagem que a gente vai receber cada vez mais e com maior intensidade. A gente não vai dar nem conta de conhecer tudo que vão oferecer. Ele não estava aqui a passeio. Ele estava numa guerra. Por isso que tem essa figura de soldado. Ele não estava no parquinho. Ele estava em luta. Pela verdade de Deus. Para que a verdade pudesse alcançar as pessoas como ele foi alcançado. Ele tinha plena consciência de que se não fosse isso, ele estaria eternamente perdido. Ele se via como responsável. Ele não estava em paz com o mundo, nem com as ideias do mundo. Ele não estava perguntando, ele já sabia, porque ele tinha a palavra de Deus. Ele não estava perguntando se o mundo concordava ou não, se o mundo gostava do que ele ia ensinar. Não era a preocupação dele. A preocupação dele é cumprir a missão que Deus deu. Então ele exorta a não nos desviarmos da verdade bíblica, mas nos esforçarmos para conhecê-la e transmiti-la como a única resposta para o mundo, onde o relativismo é o meio da pessoa satisfazer seu egocentrismo. Relativismo existe porque o ser humano quer se satisfazer, pessoal. Não é porque é uma ideia, não é porque é uma filosofia. Isso existe para justificar a vida voltada para si mesmo, é só para isso. Ele explicou nos versículos anteriores que a gente já leu, né? Cercando-se de um monte de ensino que vai levar a gente a viver para nós, não para Deus. A batalha que Paulo enfrentou, e a nossa, é pela inspiração, inerrância da Bíblia. Isso aqui é a palavra de Deus ou não é? Isso aqui é a verdade ou a gente ainda está buscando achar alguma por aí? É disso que se trata. Como verdade absoluta e palavra final para estabelecer a verdade sobre qualquer assunto que Deus diz na sua palavra, quem Ele é, quem nós somos e como é que a gente deve viver nesse mundo aqui, para que a gente vive aqui, ou alguém vai nos ensinar sobre isso ainda. Alguma brilhante ideia surgirá, a inteligência artificial vai nos ajudar, porque natural já era mesmo, né? Então assim, mas é isso, a nossa esperança está lá, né? Ou é a verdade que Deus falou, eterna palavra dele, que estabeleceu para nós, que existe um Deus, que eu preciso dele, e que ele me ensina a viver do jeito que ele planejou, para alcançar o que ele preparou para mim. E nisso se resume a vida, aqui e para sempre. Essa batalha é uma disputa pelo território que pertence a Deus, porque Deus é a verdade, mas cada vez mais ocupado pelos que se dizem mestres, que tentam estabelecer novos critérios, pelos quais a verdade pode ser conhecida, estabelecida, vivida, né? Tem uma palavra técnica, a palavra epistemologia. Como é que você conhece a verdade? Como é que ela se estabelece? Como é que você sabe que uma coisa é verdade ou não é? A batalha é por causa disso. Se o cristão que tem a palavra de Deus é verdade, Jesus falou, a tua palavra é a verdade. Abrir mão, ele está abrindo mão como se a palavra de Deus não fosse o que permanece para sempre, como está no Salmo 119, por exemplo.
Então, como discípulos, aprendemos a palavra e transmitimos a palavra aos outros, de modo que explique às pessoas quem Deus é, quem nós somos, como fomos planejados para viver. Então, o Evangelho que salva explica isso. Paulo continua, né? Como atleta, eu completei a carreira. 2 Timóteo 2,5 diz: igualmente o atleta não é coroado se não lutar segundo as normas. E em 1 Coríntios 9, ele diz mais claramente o que significou isso para ele, e para nós também. Não sabeis vós, os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas um só leva o prêmio? Correi de tal maneira que o alcanceis. Todo atleta em tudo se domina. Aqueles para alcançar uma coroa corruptível, nós porém a incorruptível. Assim corro também eu, não sem meta, assim luto, não como desferindo golpes no ar, mas esmurro o meu corpo. E o corpo está simbolizando aqui a vida completa da pessoa. Ele não está falando de chicotear suas costas. Está falando de eu não permito que a minha vontade, que o meu sentimento, que minha opinião conduza a minha vida. Que minhas necessidades, isso não conduza a minha vida. Esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venham mesmo a ser desqualificado. A figura do atleta, que luta pela vitória, segundo as regras, exorta, encoraja a gente a praticar o evangelho que a gente recebeu. Se Deus me salvou, Ele me salvou para me transformar. E a transformação só acontece quando eu me submeto à palavra de Deus. Praticando, me esforçando ao máximo, naquele exercício espiritual, que Paulo também fala em Timóteo, né? Exercita-te na piedade, para vencermos o pecado em nossas próprias vidas. Nós não somos iguais, irmãos, sim, se a gente dá vazão, se a gente começa a definir que é a minha vontade, que é o meu sentimento, que governa, o que acontece? A gente vive no pecado, não é assim toda vez. A gente vai se afastando do que Deus quer para a nossa vida. Então a gente vence o pecado, demonstrando que a verdade que a gente prega realmente cumpre o seu papel de transformar a nossa vida. Ela transforma pecadores em santos. Ela transforma um Paulo que era um xiita em alguém que se permitiu chicotear, prender, por causa do seu Senhor e do que ele acreditava. Ela transforma de verdade. O Evangelho sempre transforma o caráter daquele que crê. Conforme Jesus prometeu, por exemplo, em Mateus 7, Jesus falou, os frutos indicam a qualidade da árvore, não é? Jesus falou ali em Mateus 7, que existe uma diferença entre o que pratica a vontade de Deus, versus o que pratica a iniquidade, porque um conhece Deus e outro não conhece. Jesus falou que um edifica a sua vida de modo prudente, o prudente edifica a sua vida pela obediência bíblica, e o insensato, ele destrói a sua vida pela desobediência bíblica. Tem outro caminho. A batalha é pela suficiência da Bíblia, para apresentar o propósito dessas lutas, nesse mundo que a gente vive. Deus é suficiente na sua palavra para me transformar, se eu seguir isso aqui ou não é? É disso que se trata. Ele me equipa de verdade, de modo que eu consiga alcançar o alvo de me tornar, meu caráter como Jesus? Ou tem outras coisas que podem fazer isso por mim? Ou existe uma vida melhor do que ser como Jesus? Paulo falou em Colossenses 1, 28 e 29 que ele se desgastava para apresentar todo homem perfeito em Cristo. Cristo é o modelo. Não é a pessoa que escolhe. Porque todo ser humano é o quê? Pecador e destituído da glória de Deus, já está distorcido, ninguém é padrão para nada, em área nenhuma. Cristo é o único homem verdadeiro que botou o seu pé nesse mundo e jamais pecou, nem queria pecar. Em nada na sua natureza apelava para algo que estava errado. Porque não é somente homem, ele é Deus. E ele é o modelo. Por isso que toda a teoria humana que compete com a Bíblia em tentar tratar a alma e o espírito humano,
é uma declaração da insuficiência da Bíblia para tratar o ser humano. Além disso, é uma ferramenta perversa de desvio do ser humano, porque oferece uma alternativa que jamais o levará a se tornar o que Deus planejou. Pode trazer alívio, pode trazer aceitação dos outros, pode não incomodar muito a sociedade que você vive, mas e daí? Não alcança o propósito pelo qual Deus criou o ser humano, que é ser parecido com o seu filho. Não alcança. Então ela desvia a pessoa disso, porque ela ajuda a pessoa a se tornar satisfeita em si mesma. Basta se sentir bem, é igual a, então está tudo bem. Mas não está tudo bem para aquele que quer julgar vivos e mortos. Não está tudo bem. E você não está bem, e todo conflito interno, você vai achar a resposta em, peraí, como é que eu estou vivendo ou não estou vivendo de acordo com o manual aqui de instrução? De acordo com o Espírito Santo me dá poder para eu viver. Portanto, qualquer cristão ou igreja que ensina uma alternativa humanista para a suficiência da palavra de Deus, na verdade está sendo usado pelo diabo para desviar os cristãos da inspiração, da inerrância e da suficiência das Escrituras. Goste ou não goste, porque é algo humanista, é algo pecaminoso, e acabarão por desviar a pessoa do alvo que Deus tem para a sua vida. Ela não vai poder chegar no final e falar assim, eu combati o bom combate, eu completei a carreira e guardei a fé. Na verdade, eu não sei para onde eu estava indo. Eu fiquei rodando em volta do meu próprio rabo ali. Alguma coisa aconteceu, eu nem sei explicar, porque eu não sabia o que Deus queria para mim e não vivi dessa forma. Como discípulos, praticamos a palavra e ajudamos outros a viverem da mesma forma. Não de maneira perfeita. Porque estamos nos tornando naquilo que Deus planejou, isto é, semelhantes a Jesus. Esse é o evangelho que transforma. E só transforma por meio da sua palavra. Só assim. Esse é o único plano que Deus tem, porque esse plano é perfeito. Ele é tão perfeito que transforma a nossa vida, do jeito que ela é. E como guardião, Paulo fala, eu guardei a fé. 2 Timóteo, ele diz, mantenha o padrão das sãs palavras que de mim ouviste, com fé e com amor que está em Cristo Jesus. Guarda o bom depósito, mediante o Espírito Santo que habita em nós. E tu, ó Timóteo, guarda o que te foi confiado, evitando os falatórios inúteis e profanos e as contradições do saber, como falsamente lhe chamam. Não é saber aquilo é confusão. Pois alguns professando se desviaram da fé. A graça seja convosco. Paulo fala, pois a nossa exortação não procede de engano, nem de impureza, nem se baseia em dolo. Pelo contrário, visto que fomos aprovados por Deus a ponto de nos confiar Ele o Evangelho, e esse é o depósito que ele fala para Timóteo, assim falamos, não para que agrademos a homens, e sim a Deus, que prova o nosso coração. A figura do guardião, então, é alguém que é responsável pela segurança e pela defesa de um conteúdo. E esse conteúdo é a mensagem pura, poderosa do Evangelho do Senhor Jesus, livre de más intenções, livre de invenções humanas, de manipulações que tornem agradável as pessoas, que possa dar um jeitinho para as pessoas crerem. Se o Espírito Santo não for suficiente, que jeitinho que vai dar para alguém crer? Se o poder da palavra não convencer o pecador, o que vai acontecer nisso aí? Não vai acontecer nada. O Evangelho tem que ser pregado e defendido de modo íntegro. Integridade da mensagem e do mensageiro. Mesmo que custe o conforto, mesmo que custe a vida dos que pertencem a Deus. Tal como aconteceu com quem? Com Jesus. Não foi? Aconteceu com os apóstolos, e pode acontecer com qualquer discípulo normal, diante do mundo distorcido pelo pecado que odeia Deus. Tu, porém, Paulo escreveu para Timóteo, para encorajar Timóteo, tu, porém, tens seguido de perto o meu ensino, procedimento, propósito, fé, longanimidade, amor
perseverança. As minhas perseguições e os meus sofrimentos, quais me aconteceram em Antioquia, Icônio, Listra. Será que Campinas? Que variadas perseguições tenho suportado. Significa de todo tipo. De todas, entretanto, me livrou o Senhor. Ora, todos quantos querem viver piedosamente em Cristo Jesus, serão aplaudidos. Serão pessoas muito populares nesse mundo. Serão pessoas com muitos seguidores, serão influencers. Serão perseguidos. A verdade de Deus está falando isso para nós. Não é uma interpretação, entende? Deus falou que vai ser assim. Mas os homens perversos e impostores, de fora ou de dentro da igreja, interessa, irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Como discípulos, defendemos a verdade bíblica como o bem mais precioso, não por orgulho, justamente o contrário, pela humildade. O orgulho é achar que eu sei das coisas, que o que eu penso, que o que eu acho é importante, que tem algum valor. A humildade é reconhecer, eu defendo isso aqui porque Deus sabe das coisas. Ele sabe, Ele é Deus, é Ele quem determina que realmente o que é melhor para mim e para toda criatura debaixo do céu. Ele que determina. Por isso a gente fala a palavra. E lembra, já foi falado aqui um tempo atrás, que hoje em dia, você se colocar a verdade, está se transformando, como vários conceitos, né? Se transformando em arrogância, intolerância. Deus não pensa assim. Colocar a verdade é dizer para as pessoas assim, ó, eu não sou orgulhoso em acreditar no meu próprio coração, eu não sou nada. Deus é Deus, nós somos pecadores, nós precisamos aprender a viver na Bíblia com Ele. Isso é humildade, não é orgulho, não é arrogância, ok? É ajudar as pessoas a encontrar a vida que vale a pena. E a gente defende a verdade também por amor a elas, sabendo, elas ou não, tendo ciência ou não, não interessa isso. Porque elas têm a necessidade de conhecer a Deus, e elas podem receber a vida eterna. E só vão receber a vida eterna por meio da fé no seu Jesus, na sua pessoa, na sua obra consumada, e este é o evangelho que precisa ser pregado e preservado até as últimas consequências. Por isso que Deus colocou a gente aqui. E Paulo termina, né? Já agora a coroa da justiça me está guardada. E está guardada para aqueles também que o reto juiz quer dar e vai dar para aqueles que amam a sua vinda, vivendo desse jeito aqui. Amém? Senhor, agradecemos porque o Senhor é Deus, o único. Tua palavra é muito superior, é muito mais profunda do que qualquer ideia humana, do que qualquer coisa que o ser humano possa sequer imaginar. Tua verdade liberta a nossa vida, nos mantém no caminho, ela nos coloca no caminho, nos mantém no caminho. Nos ajuda quando abrirmos a Tua palavra, sabermos que ela está nos instruindo a viver e ajudar outros a viver também. Ajuda que pela Tua misericórdia, pelo poder da verdade do Senhor, essa igreja continue completando aniversário, fazendo discípulos que fazem discípulos, crescendo nos critérios do Senhor, não abraçando nada, nenhuma filosofia, nenhum pensamento, nenhuma teoria, que queira ocupar o lugar que a Tua palavra tem. Só o Senhor pode nos manter dessa forma, à medida que nós compreendemos e temos coragem de viver de maneira bíblica. É o que te pedimos em nome do Senhor Jesus. Amém. Intervalo.